Fala pessoal, Dante aqui, e hoje a gente está aqui em meio à natureza para fazer um dos comparativos que eu mais estava aguardando, e eu acho que é um comparativo bastante esperado aqui no canal também, do Galaxy S22 Ultra, novo aparelho aqui do canal, contra o iPhone 13 Pro, uma das melhores câmeras que já passaram aqui pelo canal também, e eu quero comparar a câmera dos dois agora que a gente tem aí a última geração da Samsung contra a última geração da Apple. No comparativo anterior a gente testou o S21 Ultra contra o iPhone 13 Pro, e eu achei que o S21 Ultra tinha sim pontos bastante fortes, mas eu acho que o iPhone 13 Pro produzia mais vezes o resultado que agrada mais as pessoas. E o que eu quero ver aqui é se o S22 Ultra, agora com um processamento, vamos dizer assim, atualizado, uma nova perspectiva sobre o mesmo conjunto de câmeras, pode trazer resultados ainda mais agradáveis que o S21 Ultra e talvez superando até o iPhone 13 Pro. Eu não duvidaria disso nem um pouco. Lembrando que para o comparativo ser feito da forma mais justa possível, os dois estavam no modo automático, com os otimizadores de cena ligados, o iPhone no modo fotográfico que vem de fábrica, como a maioria das pessoas vai usar, e sempre nas mesmas condições. Eu vou indicando para vocês em cada imagem qual foi o modo utilizado, mas sempre nas mesmas condições, com as lentes limpas, para não ter dúvida na hora de comentar aí, tá, pessoal? O meu foco aqui é sempre a fotografia com as câmeras traseiras, mas vocês também vão ver o vídeo, vão ver um pouco de selfie, modo retrato e também o modo RAW dos dois aparelhos, qual que se sai melhor, a gente vai analisar tudo isso. Então vamos lá ver as especificações. Bom, como vocês sabem, os dois possuem lentes de zoom ótico, com o S22 Ultra tendo as duas, né, a de 3 vezes e a de 10, e o iPhone tendo só a de 3 vezes, mas que também é uma lente bastante competente e que ajuda bastante no zoom. Daí a gente tem as wide, as principais, em que o Galaxy S22 Ultra vem com uma resolução muito alta, mas o iPhone também tem uma abertura bastante interessante. E aí a gente também tem as ultra wide, que fazem também as vezes de uma câmera macro, a gente vai ver no comparativo. E também tem as câmeras frontais, que são parecidas, mas o S22 tem uma vantagem ali no autofoco, quantidade de megapixels, então a gente vai ver essas diferenças também. Aonde um ataca, o outro contra-ataca, né? No S22 Ultra a gente tem uma capacidade de zoom muito boa, a gente vai ver no teste. E os dois também, é importante falar, possuem algum tipo de modo RAW, e a gente também vai mostrar isso no teste. Então vamos lá, pessoal, sem mais enrolação, vamos para as imagens e as observações desse comparativo. A gente inicia com uma imagem bem simples, feita com a câmera principal dos dois. Aqui não tem muito segredo, né? Dia claro, bonito, não tem muito erro para essas câmeras. A gente vê aí que o iPhone tem um pouco mais de contraste, as sombras são mais pronunciadas, é uma questão de preferência. E o céu tá mais vibrante, né? Tá mais saturado no iPhone, não necessariamente é o céu mais verdadeiro, mas agrada bastante gente. As nuvens mais claras ali embaixo me agradam particularmente. Quem diria, né? O iPhone produzindo um resultado mais vibrante. Mas o que interessa é que agora a gente vai dar um zoom nesse cenário. E aí já dá para perceber uma diferença maior. A gente está usando o zoom ótico de 3 vezes nos dois. E aqui eu achei que o iPhone passou um pouco do ponto no contraste, na nitidez. As árvores ali na esquerda estão um pouco detalhadas demais, me incomoda um pouco essa sensação. Achei que o Galaxy ficou um pouco mais natural. Só que quando a gente vai para 10 vezes, o Galaxy ativa a segunda lente telefoto e aí o resultado claramente é superior, dá para perceber. O iPhone não faz um trabalho ruim, mas fica bastante digitalizado, não tem como acompanhar. Cumpre o papel, mas o Galaxy é superior nesse quesito de zoom, não tem como. Eu até tirei essa foto com 30 vezes de zoom que vocês estão vendo agora no Galaxy para mostrar até onde chega e como melhorou esse zoom digital. Continuando nas câmeras principais, essa foto é muito interessante porque a gente consegue ver exatamente o tamanho desses sensores, né? Olha como o desfoque ao redor da flor é muito grande nos dois smartphones, né? E aqui a foto em si é muito parecida, mas na minha opinião o processamento do iPhone se saiu muito melhor aqui. Trouxe um contraste, uma cor para a imagem, as nuances do roxo da flor. Então nesse caso eu achei que o iPhone saiu bem melhor por causa do processamento. Se a gente ficar analisando o detalhe das imagens, enfim, uma edição poderia deixar essas imagens iguais, mas a gente está considerando direto da câmera, então aqui o processamento do iPhone fez um trabalho bem mais agradável. E aí quando a gente vai para o macro nessa mesma flor, usando as lentes ultra wide, o iPhone sim permite chegar um pouco mais próximo antes de perder o foco. Os dois chegam muito perto, né, e fazem um resultado bem interessante. O S22 Ultra traz um resultado legal, mas o iPhone permite chegar um pouco mais perto
e com um processamento que de novo agrada um pouco mais de contraste, que traz muita riqueza de detalhes nesses casos, né? Agora esse aqui já é um cenário que sempre me incomodou e continua me incomodando no iPhone, que é esse exagero no contraste, nas sombras, principalmente em situações HDR. A Apple realmente parece priorizar esse processamento um pouco mais dramático, com as sombras mais definidas, e eu acho que fica bem bacana em vários cenários, mas é bem comum você se deparar com situações assim. Se tivesse uma pessoa naquele banco ali perto da árvore, é bem capaz que ela teria ficado bem escura ali em relação ao resto da imagem, né? Enquanto o Galaxy aplica um HDR de fato, como a gente está acostumado, extrai aquelas sombras sem deixar a foto lavada. Então nesse caso eu prefiro o resultado do Galaxy, mas eu entendo a característica do iPhone, eu só acho que não se aplica para todos os cenários, devia ter uma compensação num caso assim. Já essa imagem que vocês estão vendo agora foi feita com as câmeras ultra-wide. O iPhone tem sim um ângulo de visão um pouco maior, o que é vantajoso nesse tipo de câmera, e o contraste aqui eu acho que é bem-vindo, acaba valorizando a imagem sem estragar nenhum ponto específico dela. Ficou bacana no iPhone, mas o Galaxy fez um bom trabalho também. Agora vamos falar um pouco de modo retrato, esse aqui feito com as câmeras telefoto de 3 vezes. Vocês podem ver que os dois erraram no desfoque ali da tela da luminária, isso eu acho que é compreensível, né, desafiador. E o iPhone aqui vem com aquele contraste a mais que tá um pouco exagerado, mas traz uma ambientação mais bacana para essa foto e eu prefiro o iPhone nesse cenário. Já esse aqui é um cenário bem mais desafiador, porque apesar de estar de dia, a gente está tirando foto de um animal com pelo escuro através de uma janela de vidro e de novo é um modo retrato. Aqui é impressionante como são parecidas as fotos, até mesmo o processamento é parecido, o iPhone de novo um pouquinho mais contrastante nesse cenário. E eu acho que a única diferença é no desfoque, o iPhone erra um pouco na orelha ali do gato e na porta lá de trás que está aparecendo em foco quando era para estar desfocada. As únicas diferenças que eu achei nessa foto que são relevantes de falar aqui. E eu prometo que a gente já vai falar das câmeras frontais e dos vídeos, mas eu quero mostrar mais um cenário de modo retrato. E aqui eu acho que o Galaxy saiu bem melhor. Primeiro no balanço de branco, olha como a grama está mais quente, está mais bonita, compatível com o horário do dia. O céu azul está mais bonito, está mais interessante, o cabelo está mais bonito. Então aqui eu acho que o Galaxy saiu muito melhor que o iPhone, sem contar os erros de desfoque do iPhone ali na mão. E o cabelo também ficou um pouco pior, o desfoque. Então aqui o Galaxy foi muito bem no modo retrato. E por último a gente tem esse modo retrato, o iPhone acabou focando um pouco mais no objeto, o Galaxy deixou o foco na pessoa e no objeto. Duas fotos muito bonitas, questão de preferência, eu gosto um pouco mais da foto do Galaxy aqui, mas os resultados são relativamente parecidos. E finalmente uma selfie, não é o foco dos meus comparativos, mas eu sempre gosto de colocar porque eu sei que é importante. E aqui tem bastante diferença, eu acho que a foto do iPhone imediatamente chama atenção, o céu azul daquele jeito, né? Minha pele tá com uma cor bonita, mas eu acredito que o S22 tem um resultado bastante interessante, porque a gente tem os 40 megapixels que se transformam numa foto de 10, né? E você percebe que o detalhe ele tá presente, ele tá ali, ele existe, mas sem oversharpening, sem dar aquela cara de foto com o smartphone, que apesar da foto do iPhone estar incrível, tem cara de foto com o celular. A do Galaxy tem uma suavidade que eu não sei explicar, mas ela é uma foto mais crua, mais agradável assim, mas a do iPhone está pronta para postar e eu acho que vai agradar com certeza a maioria das pessoas. E agora finalmente um vídeo, esse é o modo cinemático no iPhone, modo retrato no Galaxy, que aplica aquele desfoque. O iPhone está com umas cores bem interessantes, eu acho que ele retrata muito bem a cena, mas o desfoque é mais preciso no Galaxy. E aqui nesse pôr do sol a gente começa as imagens em baixa luz, e aqui já tem uma diferença gritante que eu fiquei espantado. O iPhone saiu muito melhor, é um fim de pôr do sol, então já estava bem escuro. E o iPhone pegou a cena de uma forma muito precisa, bastante equivalente com a situação. Claro que é uma cena difícil. E o Galaxy simplesmente fez uma aberração ali, não pegou quase nenhuma cor do céu, a grama tá cheia de ruído. E eu garanto para vocês, eu limpei a lente, tirei a foto mais de uma vez no Galaxy para ser justo. Tentei mais de um modo e essa foi a melhor que eu consegui, no modo completamente automático, é claro. E apesar de ser uma cena muito desafiadora, o Galaxy poderia fazer bem melhor aqui. Eu acho que precisaria de uma melhoria de software. Mas então aqui o iPhone foi bem superior. Vamos seguir com as imagens noturnas, vocês vão ver que nem sempre esse é o cenário. Bom, e agora a gente já vai falar de uma foto feita à noite, num ambiente fechado.
e com baixíssima luz, usando o modo noturno daí nos dois. O iPhone sempre tende a expor por 1 ou 2 segundos a menos, então se ele faz uma exposição de 2 segundos, o Galaxy faz uma de 3, geralmente essa é a diferença. E aqui, batendo o olho, o iPhone parece ser mais claro, né, chamar mais atenção. Mas se a gente reparar nos detalhes, vocês vão ver que o Galaxy extraiu muito mais da imagem do que o iPhone. O iPhone talvez tenha acertado um pouco mais no balanço de branco, mas se a gente olhar os detalhes no quadro, no piso e na madeira, todos os detalhes estão muito mais nítidos no Galaxy, puxou muito mais informação que o iPhone. E ainda manteve um nível consideravelmente mais baixo de ruído. Já nessa outra imagem, a gente está falando de um modo noturno com as câmeras ultra-wide, que são câmeras que sempre sofrem com esse tipo de cenário, né? E aqui mais uma vez aquela diferença, o iPhone comprime completamente as partes mais escuras, enquanto o Galaxy mantém as sombras mais claras. Dá até para ver umas estrelas no céu do Galaxy, enquanto no iPhone está completamente preto, o gramado também está preto. Aí é uma questão de preferência, é discutível. Eu prefiro o Galaxy um pouco mais claro, porque eu posso adicionar o contraste depois, mas tem quem prefira a cena mais noturna do iPhone. Até mesmo o verde do iPhone na árvore está mais bonito, mas não é exatamente o verde mais próximo da realidade. E se você pensou que o iPhone não ia sair bem em nenhuma foto noturna, tá aqui um exemplo onde eu achei que o iPhone saiu melhor. As sombras estão mais escuras sim, mas aqui eu não senti falta dessas sombras. O céu tá um pouco artificial, mas tá mais limpo, com bem menos ruído. Então aqui eu prefiro o resultado do iPhone, acho que tá uma foto mais agradável no geral. O Galaxy não faz um resultado ruim, clareia a foto bastante, mas eu acho que fica uma foto um pouco mais carregada, que não me interessa tanto. E aqui uma foto que já virou obrigatória nesses comparativos, que é uma foto da Lua, né? 30 vezes de zoom no Galaxy, a gente consegue uma imagem fantástica da Lua. E claro, ele tem mais zoom, então tem mais potencial para isso, mas também tem uma inteligência artificial que ajuda a reconhecer a Lua e tirar a foto ideal. O iPhone nem tenta, então esse vai ser um resultado bastante discrepante, obviamente. Já essa é uma imagem com 3 vezes de zoom no modo noturno. Aqui eu vejo pouquíssima diferença. O iPhone está mais quente, né? Mas basicamente isso, as duas câmeras estão bem parelhas nesse sentido aqui. O que acaba não sendo o caso nesse cenário aqui. Modo noturno de novo, câmera principal no ambiente interno. O iPhone está bonito à primeira vista mais uma vez, só que aí a gente olha para o piso, a gente olha para os objetos que estão ali em cima e a quantidade de detalhes no Galaxy é bem maior novamente. E agora vocês vão ver um vídeo noturno que eu me surpreendi bastante, porque aqui eu imaginei que o iPhone fosse ter uma grande vantagem. E ele tem vantagem sim em alguns pontos. Vocês vão ver que o céu fica bem mais claro no iPhone, fica mais fácil de ver no Galaxy, é só ruído. Mas olha só, na lente de 3 vezes eu achei que o Galaxy tem bem menos ruído que o iPhone. E aí a gente tem a de 10 vezes, que nesse ambiente noturno quebra um galho, tem resultados ok, mas realmente não é a praia dela. E olha só nesse último frame, com as câmeras ultra-wide, a diferença fica bem clara. O céu no iPhone está muito mais nítido e a grama no Galaxy está um pouco melhor também. Apesar que os dois estão com bastante ruído, uma imagem ali bem limitada da câmera ultra-wide nesse ambiente noturno. Mas é interessante falar que os dois estavam no modo automático, 4K 30, e esse é o resultado que a gente tem direto das câmeras. Não me surpreendi com nenhuma das duas nesse cenário. Uma das novidades do S22 Ultra é que a gente consegue fazer imagens noturnas com 108 megapixels. É um recurso meio escondido e difícil de ativar, e aqui realmente a gente vê que não faz tanta diferença, tem sim um pouco mais de detalhe. Se a gente aproximar ali nos rótulos, você vê que tem um pouco mais de detalhe, mas eu acho que não é uma grande diferença, não compensa tanto essa ativação para a maioria das pessoas. E por último a gente vai falar dos modos RAW, para quem já quer um arquivo um pouco melhor de trabalhar na edição. Os dois te dão essa possibilidade. No Galaxy a gente tem o Expert RAW, que é o RAW computacional, que veio com a linha S22, e no iPhone a gente tem o Apple Pro RAW. No meu último comparativo do iPhone 13 Pro com o S21 Ultra eu expliquei isso em detalhes, então aqui a gente vai só mostrar um pouco das imagens e dos exemplos, vou comentar um pouco. E para deixar claro, no Galaxy você pode mexer manualmente em todas as configurações na hora de tirar a foto, né? No iPhone você tira no modo automático e ele te dá o arquivo pronto. Mas aqui, para ser justo, eu deixei os dois no modo automático e bati a foto. E o que é interessante é que os dois usaram exatamente a mesma configuração, o mesmo ISO e o tempo de abertura para tirar essa imagem. Então achei essa informação importante. Vocês vão perceber que o iPhone parece estar um pouco mais cru logo de cara que o Galaxy, mas isso acontece porque a gente tira a foto RAW no iPhone e ele te dá o arquivo já um pouco mais cru para você editar depois. No Galaxy acontece a mesma coisa, só que ele gera um JPEG ao mesmo tempo, e esse JPEG já vem editado. Então ele fica com essa cara, mas quando você vai editar ele muda pro RAW. Então aqui é como você vê a foto direto da câmera, e agora eu vou editar elas de forma semelhante para vocês verem
o potencial de cada um dos arquivos. E aqui vocês já vão ver uma semelhança bem maior, eu tentei editar da forma mais justa possível para deixar bem similar. E eu achei o arquivo do iPhone um pouco mais fácil de lidar, porque ele lidou melhor com o ruído. Para quem não sabe, o RAW computacional desses smartphones é basicamente lá o arquivo puro da sua imagem, mas com alguns truques da fotografia computacional da parte inteligente do smartphone em cima desse arquivo limpo. E aí você pode trabalhar com isso, que acaba adicionando muito mais a sua imagem, né, vinda de um sensor que, querendo ou não, é pequeno dentro de um smartphone. Dito isso, vocês lembram quando eu falei que os dois fizeram a foto da mesma forma no automático? O ISO igual, e aí a gente tem o tempo de exposição igual também. E aí onde que está a diferença? O iPhone tem uma abertura do sensor um pouco maior, é f1.5, o Galaxy é f1.8. Então, naturalmente, o iPhone vai gerar uma imagem mais clara, tende a gerar uma imagem mais clara, usando aí as mesmas configurações. E aí o que aconteceu aqui foi que o iPhone já criou uma imagem mais clara, as sombras estão mais claras no iPhone e por isso a gente tem menos ruído. Só que isso acabou prejudicando o iPhone quando a gente fala das altas luzes, né? O abajur ali no fundo ficou um pouco estourado, eu não tinha muita flexibilidade com ele, então eu baixei o máximo possível a ponto de não ficar esquisito. No Galaxy eu tenho bem mais flexibilidade porque a questão da luz do abajur ficou completamente controlada. Então é um ganha e perde aí sem parar, mas eu achei interessante a gente observar essa diferença na abertura do sensor, o que ela gerou, porque os dois fizeram a foto com o mesmo ISO e a gente conseguiu ver a diferença nas sombras, né, na claridade da imagem no geral, graças à abertura do sensor do iPhone, ou melhor, a abertura da lente. Bom, então tá aí, pessoal, mais um comparativo de câmeras aqui no canal. Acho que esse foi bastante produtivo. Espero que vocês tenham gostado, mas claro que foram as minhas opiniões, eu quero saber de vocês, então comenta aí no vídeo. Vamos criar uma discussão saudável para entender os pontos de cada um, né, e as preferências também. E dessa vez eu vou ter que dizer que eu preferi usar a câmera do Galaxy, eu acho que aquele zoom é bastante interessante e o processamento está bastante otimizado. Algumas situações melhoraram muito em relação ao S21 Ultra no último ano. E aí eu acho que a gente tem sim uma câmera mais interessante que a do iPhone. Mas o iPhone tem alguns resultados, como aquele pôr do sol, que são infalíveis e isso é muito importante para muitas pessoas também. Esse é meu ponto de vista, me digam o de vocês e se inscrevam porque a gente está chegando em quase 5.000 inscritos. E quando chegar lá, muito provavelmente vai ter um sorteio aqui no canal, vou avisar todo mundo. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau!